Então, prezados, tudo bom com vocês? É um prazer novamente estar aqui na turma, ministrando mais uma disciplina. Fui selecionado para ministrar a disciplina de Química aplicada à Metalurgia. Como vocês estão percebendo, esse meu vídeo, essa aula de vocês, está no meu canal do YouTube. Essa é uma estratégia que eu tenho com todas as minhas turmas, principalmente para ajudar os alunos que têm muita dificuldade de acesso à internet. Porque eu sei que muitos alunos não irão conseguir acompanhar as aulas em tempo real, certo? Pelo Google Meet. Então, qual é a estratégia? Qual é a metodologia que eu utilizo? Eu sempre gravo uma aula com antecedência, certo? E mando para o meu canal no YouTube. E dessa maneira, o aluno que não conseguir assistir a aula em tempo lá, participar dos diálogos pelo Google Meet, poderá assistir a aula aqui pelo YouTube. Certo? E os alunos que conseguiram acompanhar a aula em tempo real pelo Google Meet poderão fazer uma revisão, poderão assistir a aula novamente, quantas vezes quiserem, para adquirir mais conhecimento, estudar, revisar para uma prova, certo? Essa é uma metodologia minha que eu adotei, certo? Eu, professor Neto Amorim, certo? Então, como eu citei anteriormente, eu vou disponibilizar essa aula tanto no grupo do WhatsApp de vocês, vocês perceberão que eu vou enviar para lá para o grupo, e vou também disponibilizar, certo, lá no Google Sala de Aula, na plataforma que nós estamos utilizando. E a metodologia é o seguinte: eu quero que vocês sempre assistam essa aula, para antecipar, para que vocês consigam fazer suas anotações, e depois eu vou participar em tempo real com vocês, principalmente com o escopo, com o objetivo de tirar as dúvidas, certo? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro da disciplina. Lembrando que essa disciplina terá 12 encontros, no total. E a gente ainda vai bolar uma estratégia de atividade avaliativa, mas isso é mais para frente, não se preocupe. Então vamos iniciar a nossa aula. Como eu falei para vocês, a disciplina, ela é a Química aplicada à Metalurgia, certo? Vocês, como serão técnicos em metalurgia, vocês deverão ter um conhecimento básico de química. Todo técnico em metalurgia, técnico em química, tem que ter essa disciplina, esses fundamentos. Vocês estudarão comigo a disciplina. Vou tentar abordar um conhecimento básico geral, um conhecimento que todos deveriam saber, e depois a gente vai entrar com conteúdos mais específicos, voltados realmente para a área química, voltado para a área da metalurgia, certo? Essa é a nossa aula número 1, 14 de abril de 2021. Eu irei ordenar aqui no canal em playlists. Vocês poderão perceber que a gente vai ter uma playlist das aulas, certo? Tudo ordenado por dias, pelas aulas, pelo número de aulas e o dia. Então, pessoal, aqui a gente inicia de fato o conteúdo, da disciplina. A gente vai começar abordando o conteúdo de estrutura atômica, certo? Todo bom técnico em metalurgia, ele tem que ter noção, ele tem que ter conhecimento básico de estrutura atômica. Você tem que entender o que é um átomo, certo? O que é um átomo? O átomo é a menor partícula existente, na química. Um átomo é uma partícula microscópica. A gente não consegue verificar a olho nu o átomo, ele é microscópico. O átomo, até pouco tempo, até o final do século XIX, muitos químicos eles consideravam o átomo como uma partícula indivisível, que não dava para dividi-la, certo? Mas nós já sabemos, que existem modelos atômicos e estudos que já comprovaram que existe como dividir o átomo, certo? Então, mas esse é um assunto mais que a gente vai estudar teorias futuras sobre isso. Sim, mas o átomo, professor, então é uma partícula, minúscula, microscópica, O átomo ele compõe, várias moléculas em si, de todos os elementos que existem, no nosso planeta. O átomo, vocês têm que conhecer a formação de um átomo. Isso é questão de prova, isso é questão de concurso, isso é um conhecimento básico mesmo.
né? Para vocês que têm idade para fazer concurso público, vai ter concurso dos bombeiros futuramente. E esse conteúdo vocês podem ter certeza que vai ser cobrado, certo? Porque esse é um conhecimento tão básico, muito importante, certo? Vocês perceberão a partir de agora que é muito fácil de interpretar, de entender. Um átomo, ele é formado, como vocês estão vendo na ilustração, pelo seu núcleo, né? E por outras moléculas que estão... formado pelo seu núcleo e por partículas que estão, né, ao redor do núcleo. Essas partículas da cor verde aí, que estão circundando o núcleo, são conhecidos como elétrons, certo? E o núcleo, o nome já diz tudo, está bem no centro aí. Ele é formado por prótons e por nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles compõem o núcleo de um átomo. Isso mesmo, pessoal, vocês não podem esquecer. Questão de prova. Quem compõe o núcleo de um átomo? Prótons e nêutrons, certo? Prótons e nêutrons. Vocês estão vendo que eles estão agrupados aí. Prótons e nêutrons compõem o núcleo de um átomo. Eles estão unidos, certo? Estão unidos, né? Agrupados. E o que circunda o núcleo? Elétrons. Os elétrons, como vocês estão verificando aí, eles estão ao redor do núcleo, certo? Então, um átomo, ele é formado pelo seu núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e por elétrons. Essa é a composição, certo, de um átomo, certo? A estrutura atômica. Pelo amor de Deus, vocês não podem esquecer isso aí, não pode errar isso numa prova, né? A composição de um átomo. Um bom técnico em metalurgia, ele tem que saber pelo menos isso aí, o cara tem que saber, né? Como é que é composto, com a formação de um átomo, quais são as partículas que compõem um átomo. Tem um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, estão juntos, agrupados, e ao redor do núcleo nós temos os elétrons, certo? Claro que existem outras características mais específicas, né? Outros valores que a gente vai estudar mais para frente, para vocês verem que não é só isso que tem que saber, mas isso que eu acabei de citar é o mínimo que eu quero de vocês, o básico, certo? Como vocês estão vendo nessa ilustração aqui dos nossos slides, nós temos um núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e temos os elétrons. Vocês estão vendo aí, ó, no núcleo, a bolinha aí azul representando o próton e a bolinha vermelha representando o nêutron, certo? O núcleo, ele é formado por prótons e nêutrons. Eu acho que eu já repeti isso aqui nessa aula umas 20 vezes. Eu espero que vocês não errem isso aí. Depois, futuramente, a gente vai fazer exercícios e vocês verão, né, que esse tipo de pergunta é cobrado muito nessa disciplina. A gente vai fazer principalmente exercícios, a pegada nessa aula vai ser exercícios que são cobrados em concursos públicos, certo? Eu tenho acesso a um banco de questões e eu vou mostrar para vocês como isso é cobrado em concurso público, certo? Em provas, em processos seletivos, para vocês, porque no professor fala de um conteúdo, ele tem que mostrar como isso aí é cobrado, certo? Como isso pode ser cobrado, tá? Então, fiquem ligados, principalmente nas próximas aulas que a gente vai fazer exercício, né, utilizando essa metodologia aí. Tá, voltando. Núcleo, prótons e nêutrons, né? E o átomo é formado pelo núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e os elétrons, que estão na eletrosfera, que estão circundando, que estão ao redor do núcleo. Perfeito? O núcleo, pessoal, o núcleo de um átomo, que é composto por prótons e nêutrons, por que prótons e nêutrons estão agrupados? Por que eles estão juntos, os prótons e os nêutrons? É porque existe uma energia muito forte que liga os mesmos, né? Que une os mesmos. É por isso que é afirmado que para quebrar o núcleo de um átomo é muito difícil. Você quebrar um núcleo de um átomo é difícil, porque existe uma interação, uma energia muito elevada entre prótons e nêutrons. Não é à toa que os mesmos estão interagindo, estão agrupados, estão unidos. Muito bem. Observem essa figura ao lado aí. Ao lado
Um átomo, ele é idêntico? Sempre um átomo vai ser parecido com outro átomo? Obviamente que não. Obviamente que não. Tem átomos, por exemplo, que no seu núcleo tem 8 prótons. Tem átomos que no seu núcleo vai ter 12 prótons. Tem átomos no seu núcleo que tem 1 próton, certo? Como é o caso do hidrogênio. O hidrogênio tem 1 próton no núcleo, certo? Ou seja, os átomos não são idênticos. Os átomos não são idênticos. Se um dia for afirmado numa prova que os átomos, os átomos são idênticos, essa é uma afirmativa errada, incorreta, totalmente incorreta. Os átomos, eles não são idênticos. Professor, e o que vai diferenciar um átomo do outro? A quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons, a quantidade de elétrons, certo? A quantidade das partículas que vai envolver um átomo, certo? Tem átomo, como eu falei anteriormente, tem átomo que tem 1 próton no seu núcleo, tem átomo que tem 12 prótons no seu núcleo, né? E assim vai, né? Os átomos são diferentes. Os átomos são diferentes, os átomos não são idênticos. Pelo amor de Deus, também fiquem atentos a essas afirmativas, porque é um erro absurdo uma pessoa que afirma que que os átomos são idênticos, certo? Um átomo de hidrogênio vai ser idêntico a um átomo de oxigênio? Obviamente que não, certo? Obviamente que não. A gente vai mostrar isso. Professor, e como é que nós sabemos que eles não são idênticos? Primeiro, tem que saber a composição de prótons, de nêutrons, de elétrons do átomo. E existe também uma famosa tabelinha que vocês estudaram, ou que pelo menos deveriam ter estudado no ensino médio de vocês, a tabela periódica. Os átomos são organizados, são agrupados na tabela periódica, certo? E a partir da tabela periódica, que nós teremos uma aula só de tabela periódica aqui nessa disciplina, que vocês conseguirão identificar na tabela os elementos, né? Os elementos, e esses elementos são classificados na tabela por características dos átomos dos mesmos, ou seja, características dos seus prótons, seus nêutrons, elétrons, principalmente prótons e nêutrons, que está vinculado a número de massa e número atômico. Em breve vocês verão aqui nessa aula ainda hoje, né, comigo sobre isso aí, tá bom? Resumindo aqui, átomos não são idênticos. Se vier numa prova afirmando que átomos são idênticos, isso é uma aberração. Os átomos não são idênticos, certo? Os átomos são diferentes, tá ok? Como eu falei anteriormente, a gente consegue agrupar, classificar, né, os elementos na tabela periódica, certo? Aqui nós temos o exemplo da tabela periódica. E essa tabela periódica aqui está sendo destacada pelo número atômico, certo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai crescendo, né? Da esquerda para a direita vai crescendo, né? Um crescimento em função do quê? Do número de prótons, ou seja, do número atômico, né? O número atômico de um elemento é igual ao seu número de prótons. Outra perguntinha muito comum de ser cobrado, e muita gente que não está preparada acaba errando. O número atômico de um elemento é igual ao seu número, o número de quê? De prótons. Então nós conseguimos classificar e organizar os elementos aonde? Na tabela periódica, certo? Na tabela periódica. A gente vai estudar mais isso, né, nas nossas aulas que nós teremos ainda nesta disciplina. Por exemplo, pessoal, aqui a gente tem a tabela periódica e a gente consegue identificar 2 elementos químicos muito comuns. Claro, né, que tem muito elemento químico aí que a gente nem conhece, né, muitas pessoas não têm base, não conhecem. Por exemplo, na família de gases nobres, né, halogênios e tal, tem muitos, mas por exemplo, hidrogênio, eu tenho certeza que todos vocês um dia na vida
já ouviram falar do elemento químico hidrogênio? Ou não? Será que ninguém nunca ouviu falar de hidrogênio na vida? Com certeza ouviu. Olha a posição do hidrogênio na tabela periódica. Ele é o primeiro elemento da esquerda para a direita. Ele é o primeiro elemento, por quê, professor? Porque o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Ou seja, ele tem um próton só. Certo? Ele só tem um próton. E a gente tem outro elemento químico, que obviamente todos também já ouviram falar, que é o oxigênio, pô. O oxigênio, né? O oxigênio está na posição 8, ali na tabela periódica, da esquerda para a direita. Por quê, professor? Porque o oxigênio ele tem um número atômico igual a 8. Ou seja, né, ele tem quantos prótons no seu núcleo? 8. O número atômico é igual ao número de prótons. Certo? Se o número atômico é 8 do oxigênio, significa que o oxigênio ele tem 8 prótons no seu núcleo. Aonde que fica o próton, mano? Não é no núcleo? Óbvio que é. No núcleo é próton e nêutrons, pô. Certo? Então, aí nós temos uma classificação, uma organização de elementos químicos a partir dessa característica de número de prótons, ou seja, o seu número atômico na tabela periódica dos elementos. Na tabela periódica, quando a gente é um entendedor de tabela periódica, quando realmente você conhece a tabela periódica, você consegue extrair muitas informações dessa tabela, certo? Dessa tabela. Claro que vocês, como técnicos em metalurgia, vocês não serão especialistas em tabela periódica. Isso é mais para um técnico em química, eu sei. Mas vocês que são técnicos em metalurgia, vocês têm que entender, pelo menos, conseguir localizar os metais, a família dos metais aqui na tabela periódica, né? As características dos metais principalmente, certo? Principalmente dos metais, certo? E como eu falei para vocês, voltando aqui com tabela periódica, esse número aí é a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, já citei isso anteriormente, certo? Professor, e essas cores aí? Quando você pega uma tabela periódica, você verifica que ela é bem colorida. Cores. O que representa essa diferença de cores? Representa que os átomos, né, eles podem ser agrupados por características e propriedades. Como assim, professor? Características e propriedades. Mano, sabe como resume tudo isso? Famílias. Elementos químicos podem pertencer a uma família de elementos químicos. Como assim, professor? Uma família significa que aquele elemento químico tem características e propriedades em comum, certo? Características e propriedades em comum. Por isso ele é uma família. Não existe a família dos metais, a família dos não metais, a família dos gases nobres, né? Por que uma família? Né? Porque tem algo em comum. Ou vocês, por exemplo, vocês não têm a família de vocês? Vocês não são parentes? Né? Vocês não são descendentes? É parecido o mesmo raciocínio com uma família na tabela periódica. Se pertence à mesma família, significa que aqueles elementos químicos possuem propriedades, possuem características em comum. E por isso eles estão agrupados, por isso eles pertencem a famílias. Mas como eu falei anteriormente, estudaremos de forma mais específica, né, esse conceito, esses fundamentos, numa aula somente de tabela periódica, certo? Mas não poderia, numa aula com uma introdução como essa de hoje, eu não poderia deixar de falar, né, disso com vocês. Perfeito? Prezados, vamos, né, estudar outros conceitos importantes, né, de prótons, nêutrons e elétrons. Olha, vocês estão vendo aqui um átomo, né? Um átomo, ele é composto, olha, tem uma bolinha azul, uma bolinha vermelha, que representa o quê? O núcleo. É o prótons e nêutrons, né? Os prótons representam a bolinha vermelha, com esse sinal de positivo, mais, e temos o nêutron na bolinha azul, certo? O nêutron e próton formam o núcleo de um átomo, certo? Eles estão unidos, agrupados. E ao redor do núcleo nós temos os elétrons,
que estão na eletrosfera. Primeiramente, verifiquem essa tabela aqui abaixo, certo? Essa tabela aqui, ela é muito importante, muito importante. Vamos começar falando do próton. O próton, ele está sendo representado por essa bolinha vermelha com sinal positivo. O próton é uma partícula, né, que está em qual região? No núcleo. Vocês com certeza já notaram isso no caderno, isso já está anotado no caderno, já está guardado, bem anotadinho, para que vocês não errem, certo? Essa é a facilidade de vocês estarem estudando aqui pelo YouTube. Por exemplo, eu falo de um fundamento importante, você pode pausar o vídeo e anotar no caderno, certo? Você tem que anotar, façam suas anotações, para depois vocês não terem problemas nem dificuldades em futuros exercícios que eu vou cobrar. Muito bem, voltando. O próton, né? O próton está representando essa bolinha vermelha. O próton está em qual região? No núcleo. O próton, ele é representado pela letra P+. P+, certo? Isso, podem anotar, P+. Por quê, professor? Porque o próton, ele é representado pela letra P+. É porque o próton é uma partícula que tem uma carga positiva. Olha ali, carga relativa do próton, +1. A carga relativa do próton é +1. O próton, né, ele apresenta uma carga positiva. E isso também pode ser cobrado para vocês em prova e em processos seletivos. O próton está no núcleo. Isso a gente já está cansado de saber que o próton está no núcleo. E que o próton, ele tem uma carga o quê? Uma carga positiva, certo? E a massa relativa do próton é 1, certo? A massa relativa do próton é 1. Então, só a carga relativa do próton é +1, ou seja, o próton tem uma carga positiva e a carga relativa dele é +1. E a sua massa relativa é 1. Vocês têm que entender isso aí, tem que ficar gravado na cachola aí de vocês. Temos a partícula aí nessa bolinha azul, que é um nêutron. O nêutron, ele está em qual região? No núcleo também do átomo, junto com o próton. O nêutron, ele tem uma representação de N0, né? Vocês estão vendo o N, né? E o 0, né, subscrito. Qual é a carga relativa do nêutron? O nêutron, ele não tem carga, certo? O nêutron, ele não tem carga. Ou seja, a carga relativa do nêutron é 0. Isso mesmo, galera. Esse aí que é o próton é positivo, carga +1. O nêutron não tem carga, ou seja, a carga relativa dele é 0. E a massa relativa do nêutron é aproximadamente 1. A massa relativa do nêutron é aproximadamente 1. Muito bem. E o elétron? O elétron, ele está na eletrosfera, está, né, ao redor do núcleo. O elétron, em qual região ele se encontra? Na eletrosfera. Como é a simbologia do elétron? É menos. O menos está subscrito, certo? Qual é a carga relativa do elétron? -1. O elétron, ele tem carga negativa, certo? O próton tem carga positiva, o nêutron, ele não tem carga, né? O nêutron não tem carga e o elétron tem carga negativa. Ou seja, a carga do próton é +1, do nêutron é 0 e do elétron é -1. E qual é a massa do elétron? É uma massa muito pequena, né? Muito pequena. É 5 vezes 10 a -4. Ou seja, 0,0005, certo? 0,005. É uma massa muitíssimo pequena, a massa do elétron. Essa tabela aqui, galera, tem que estar na cabeça de vocês, isso numa prova. Vocês não podem errar isso aí, certo? Não pode errar mesmo. Por favor, fiquem atentos a essas características do próton, do nêutron e do elétron.